oi, bom dia. A gente está acostumado aqui a falar boa noite, porque a gente tem se encontrado aqui pelas lives à noite, né? Mas hoje nós estamos falando bom dia, Rio Preto. Rio Preto para valer. Nós estamos aqui na live do candidato a prefeito Carlos Alexandre, candidato 65 do PCdoB, e com o Daroque Viana, para a gente conversar um pouco, um bate-papo aqui descontraído, para a gente falar um pouquinho das coisas que estão rolando aí na política, na sociedade, falar um pouquinho com tristeza de algumas coisas, porque ontem à noite, mais uma vez, tivemos fogaréu em volta de Rio Preto, a cidade está com racionamento de água. Nós estamos em plena campanha eleitoral, que é uma festa da democracia, e nós não podemos sair na rua, encontrar as pessoas, dar as mãos, bater papo, né? A gente está trabalhando de forma remota, o nosso maior meio de comunicação é aqui, como a gente está fazendo hoje com vocês. Mas queria que o Carlos Alexandre cumprimentasse as pessoas e falasse um pouquinho a respeito de como tem sido esses primeiros dias de campanha eleitoral. Carlos, bom dia. Bom dia, eu quero desejar a todos vocês que estão nos acompanhando uma excelente terça-feira. Eu estou aqui bem acompanhado, eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu faço à noite. Hoje eu vou cumprimentar as pessoas que também estão aqui. Ao meu lado a Clenira Sarquis, que todo mundo na cidade já conhece e reconhece o seu trabalho, a sua seriedade, compromisso com a verdade. Meu camarada Daroque Viana, candidato a vereador 65100, que é um companheiro de grandes lutas e vai ter hoje a oportunidade aqui de falar bastante sobre suas propostas e o seu trabalho. E aqui nos bastidores nós temos o Tomás, o Reinaldo Volpato, que vocês também conhecem, o Tani Sarquis, que são as pessoas que compõem a nossa equipe de trabalho e que fazem com que você possa estar também aqui presente para substituir aquilo que a Clenira falou. Ao invés de estarmos aí na rua fazendo o contato físico, que é tão fundamental e que nos aproxima, nós estamos aqui dentro da sua casa, tá bom? Bom dia a todos, bom dia, Clenira. Bom, Daroque, queria que você dissesse aí pra gente, da mesma forma que o Carlos Alexandre está dizendo aí que está fazendo a campanha por aqui, você também tem feito isso? Como é que você tem se reunido aí com a moçada? Então, tempo de pandemia, primeiramente, bom dia. Bom dia, bom dia, Carlos. O tempo de pandemia nos trouxe essa questão tecnológica, onde a gente vai ter que abusar muito da questão tecnológica, né? Então, bom, nós, da juventude, já nos utilizamos muito da rede social, já conversamos muito por lá, e eu acho que é aí que a campanha vai acontecer esse ano. Então, nesse momento, eu estou realmente trazendo a minha campanha para dentro das redes sociais, é claro, sem esquecer a importância dos programas de TV e rádio, né, que atingem mais de 1,5 milhão de habitantes aqui nessa nossa região. Mas o foco, tanto minha, acho que acredito que é do Carlos Alexandre também, e de muitos candidatos, vai ser a rede social nesse momento, que é onde a gente vai ter como ficar mais próximo da população e de todos os nossos amigos, né? E respeitando, né, as indicações aí da Organização Mundial de Saúde, que diz que as condições sanitárias são essas, né? A gente não pode frequentar lugares de uma aglomeração, a gente não pode causar esse tipo de situação, porque pode correr o risco aí de contaminar alguém ou ser contaminado. Bom, Carlos Alexandre, eu queria que você falasse dia 9, agora a gente começa a propaganda oficial do Tribunal Eleitoral pela televisão e pelo rádio. Mas a imprensa de Rio Preto tem feito um trabalho muito bom, antecipando-se a isso já. Você já participou de várias sabatinas, a gente tem a principal televisão da cidade divulgando diariamente a agenda dos candidatos. Eu queria que você fizesse uma avaliação disso. De que forma isso é importante na sua campanha? Pois é, não tem dúvida que a nossa campanha eleitoral tem sido muito diferente, né, do que foram as campanhas anteriores. Nós hoje contamos com todo esse aparato tecnológico, com a abertura da internet, que nos permite, se precisarmos e se quisermos, estar à disposição do público durante 24 horas do dia, né? Esse já é um grande diferencial. Mas também é um grande diferencial a preocupação dos veículos de comunicação e da própria imprensa em que a verdade seja estabelecida, em que os nossos programas de governo sejam passados com grande segurança, com grande propriedade, não é? É impressionante, a gente tem visto isso, o interesse que a própria imprensa tem tido no nosso dia a dia, na nossa movimentação, o que estamos fazendo, o que estamos planejando fazer, quais são as nossas propostas, de onde vêm as verbas para aquilo ou para aquilo outro. E eu acho, Clenira, que esse engajamento da imprensa e da mídia em geral, além de serem um grande diferencial nesta campanha política, que está permitindo, mesmo a gente não estando na rua, o eleitor está mais perto de nós do que nunca e nós dele,
ao mesmo tempo é uma grande vacina contra as fake news. Por quê? Porque a imprensa, fazendo este papel de filtragem das informações, permite com que as mentiras não se propaguem, com que ninguém se distraia e que todo mundo se comporte de forma muito correta até nos seus procederes. Ontem, por exemplo, participei de 2 sabatinas, uma no Diário da Região e outra na ACIRP. Em ambos os lugares, além de ser muito bem acolhido, muito bem recebido, nós percebemos os cuidados que todos eles tinham com a nossa segurança, com a nossa saúde, o álcool em gel em todo lugar, né? A máscara em todos os colaboradores, o chão, a limpeza cada vez que a gente ia pegar um microfone tinha lá uma limpeza. Isso é importantíssimo, isso faz com que essa campanha seja inovadora e eu estou muito apaixonado por esse modelo de campanha. Acho que nunca mais as campanhas serão as mesmas. Bom, falta um pouco daquela interação com o público diretamente, as pessoas sentem falta disso, né? Tem muita gente que não está acostumada com isso, acho que isso não está acontecendo, não está acontecendo. Eu queria falar com o Daroc sobre essa história que a juventude tem mais intimidade com esse tipo de equipamento, com esse tipo de ferramenta, né? Como é que você tem conversado? Como é que está formatada a sua campanha dentro dessas... Onde é que as pessoas te encontram, por exemplo, nas redes sociais? Quero fazer só um adendo antes sobre a questão de fake news, que a imprensa é muito importante, os mecanismos que as próprias redes sociais estão disponibilizando, Facebook, YouTube, para filtrar fake news, mas o mais importante ainda continua sendo o cidadão. Continua sendo o cidadão olhar aquela mensagem que chega para ele e antes de sair compartilhando, verificar, será mesmo que o camarada falou isso? Hoje a gente tem a questão das deepfakes, não sei se vocês já viram, aquele vídeo onde a pessoa altera seu rosto e faz você falar o que ele quiser, coloca uma voz no fundo e você fala o que quiser. Faz dublagem. Faz a dublagem em cima. Então é muito importante que todo mundo esteja atento a isso, todo mundo esteja filtrando a fake news, porque se a gente não compartilha, a fake news não existe, não é verdade? Bom, eu falei sim sobre a juventude estar mais familiarizada, mas a pandemia trouxe para todos nós essa necessidade, né? E foi interessante em certos pontos, porque muita gente que não conseguia usar uma plataforma de streaming, ou não conseguia usar uma plataforma para reuniões, ou não conseguia usar uma agenda online, qualquer coisa assim de tecnologia, se viu, de certa forma, obrigado nesse momento, mas é um avanço, né, tecnológico para todos nós. A minha campanha nesse momento está sendo feito muito no 1 a 1, no Tati a Tati, conversando, trazendo apoiadores, para que esses apoiadores tragam seus amigos, suas famílias, seus apoiadores. Que eu acredito que não depende apenas das pessoas que eu converso diretamente, né? A gente tem que fazer um sistema de progressão para que a campanha alcance. Mas dentro da rede social, e nós estamos começando a soltar nossos materiais cada vez com mais veemência agora, eu estou trabalhando com um history, né? Às vezes um history falado, às vezes vai ser um history de animação, trazendo uma pauta, trazendo imagem na rede social, inclusive, principalmente o que eu comecei antes da campanha também, de fazer vídeos falando sobre temas de juventude, sobre negritude, sobre o mercado de tecnologia, todos esses aparatos que eu sei que vão prender a atenção da população, né? E a pessoa tem a chance de te ver naquele momento ou te ver depois, como essa live mesmo, a pessoa pode entrar depois de assistir. Então, é dessa forma. Sem contar que, para ter sucesso mesmo, a gente ainda depende muito, às vezes, de algumas sistemáticas da própria rede social, como o impulsionamento, né? Só que, vamos falar nisso. Exato, só que também a parte orgânica é uma das partes que eu mais me preocupo, entendeu? Porque assim, todo mundo vê minha campanha é uma coisa. Você vê o seu amigo, seu primo indicando o Daroc como o candidato que ele confia, é diferente. Então assim, lógico, vamos ir para um posicionamento? Vamos, mas eu conto mesmo com o orgânico. Eu conto com meus amigos, com meus conhecidos, não é só amigo. Quem me viu atuando, por exemplo, nesses últimos 3 anos, aqui como funcionário público, ou no último 1 ano e meio no Conselho Afro, ou em todas as entidades políticas que eu fiz parte aqui em Rio Preto e antes de Rio Preto também, eu conto que essas pessoas levem minha campanha para a rua, porque elas sabem dizer para os outros quem sou eu e como eu ajo politicamente, né? Bom, vamos contar um pouquinho, ele falou como funcionário público, etc. Você é de Birigui, chegou em Rio Preto para fazer um concurso público na prefeitura, tinha uma vaga, você é web designer, por isso que você fala com muita propriedade a respeito desses assuntos. Por que você se interessou em vir fazer concurso na prefeitura aqui de Rio Preto? Para você, é sempre um dos motivos que as pessoas querem fazer concurso é pela estabilidade profissional, claro. Mas
Na área de tecnologia, no setor público, é muito escasso as vagas em concursos públicos, principalmente como web designer. Você acha até para TI, você acha para cargos mais Explica técnicos. mais um pouco sobre o web design. O que você faz exatamente na Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Rio Preto? Beleza, eu trabalho na Secretaria de Comunicação Social. O papel do web designer é tratar de toda a veiculação de mídia que tem a ver com a internet. Muitas vezes as pessoas pensam que é só focado em site, e sim, a maior parte do trabalho de um web designer tem a ver com site, mas é um site fazendo a comunicação junto com o WhatsApp, é um site que tem interação com o Facebook. Então você pode acompanhar que nos últimos anos a Prefeitura de Rio Preto teve uma virada na questão tecnológica, o site mudou, a gente começou a falar mais por WhatsApp com as pessoas, pelas redes sociais. Tudo isso está dentro do nicho do web, né? E o web designer tem muita mão nisso, tanto na produção de arte, na produção de código, programação, que eu acho que é o principal, né? Eu sou um programador, além de designer, por isso que eu juntei tudo no web design. Mas é justamente isso, fazer a comunicação via internet com as pessoas, comunicar pela internet. Esse é o papel do web designer. E você me perguntou, né, qual foi o motivo de eu ter entrado aqui. Como eu te falei, as vagas são escassas nesse setor da tecnologia e no setor público quase não cabe, principalmente aqui no interior paulista. Eu tive a sorte de 6 dias antes de fechar as inscrições para esse concurso aqui, eu procurei concurso Web Designer Brasil. Eu achei que não ia ter, e tinha um aqui em Rio Preto. Eu morava em Birigui, 150 quilômetros daqui. Eu vim para prestar o concurso, já conhecia a cidade, tinha alguns amigos aqui, inclusive, e acabei me apaixonando, né? É a cidade que eu escolhi para trabalhar, para viver, eu não me imagino em outra cidade nesse momento. E então entrei na Prefeitura de Rio Preto 3 anos atrás, na vaga de web designer. Era, como você disse, uma vaga só no concurso, foram 360 concorrentes para minha vaga. É lógico que existiam outros cargos no concurso, como fotógrafo, jornalista, mas para web designer era uma só. E tinha 360 pessoas competindo. Por sorte, eu terminei em primeiro e estou aqui com vocês. Por sorte ou por competência? Não, por muita E tentando ser humilde. Se é humildade, não é falsa. Agora, Carlos Alexandre, no seu programa de governo, o que você pensa a respeito disso? O que diz a respeito dessa modernidade, essa cidade inovadora aí? Olha, eu primeiro posso só fazer um comentário com relação ao funcionário público? Pois não, Posso, claro. se o Daroc me permitir. Eu me lembro, Daroc, que em 2000, quando eu fiz parte, né, da administração pública por conta de um cargo em confiança que eu lá assumi, 2 dias depois eu precisei fazer uma xerox de um documento e eu me dirigi ali ao departamento que fazia esse tipo de coisa e me apresentei muito simpaticamente com aquela senhora porque eu achava que nós íamos ter grande interação durante os momentos que eu estivesse ali. E conversando, ela me perguntou quem eu era, de onde eu era, de que departamento eu era, e eu perguntei o mesmo para ela, né? A senhora está aqui há quanto tempo? Há 12 anos. Ah, muito bem, a senhora é funcionária da prefeitura há 12 anos, que bacana e tal. Mas eu estou perguntando aqui no Xerox, há quanto tempo a senhora está aqui? E ela disse, pois há 12 anos. E eu me surpreendi muito com aquilo, Daroc, porque eu dizia, como é que a administração pública lida com isso? Ou seja, uma pessoa sem perspectiva de crescimento, de desenvolvimento, Eu queria, se você me permite, eu quero falar um pouco do que você me perguntou, mas ele respondendo ali, falando, eu queria saber, hoje, a administração pública, a administração municipal, tem lá um plano de cargos e salários, Clenira, tem lá, eu como funcionário público, eu consigo crescer ali, eu consigo ir para frente, como é que é isso, Daroc? Camarada Carlos, Clenira, sempre é dito pela população e por governantes a nível municipal, estadual e também federal, são sempre traçadas críticas ao funcionalismo público, à efetividade do funcionário público e também sempre que... A estabilidade. Todo mundo fala, ele não tem preocupação, nada, Sempre porque ele não vai ser demitido. Sempre que se precisa cortar alguma verba, se faz um corte no funcionário público. Por exemplo, nesse momento, agora a Justiça está revertendo isso, mas estávamos com a contagem do nosso tempo parada. Contagem de tempo essa que tem a ver com a sua pergunta sobre o que você falou de progressão. Dentro da prefeitura, nós temos a progressão, mas é uma progressão salarial. Não é justamente um plano de carreira que você começa numa função X e depois você pode ocupar uma função Y por sua própria competência, né? Isso fica sempre na mão de quem está com a caneta na mão. Então, nós temos cargos comissionados, então, e não que o cargo comissionado em si seja ruim, mas a maneira como isso é aplicado. Pensa comigo você, se a cada 4 anos
Você entra numa empresa, você como funcionário público está trabalhando ali, o fluxo do governo, de como trabalhar, não é no primeiro ano que acontece. Então você até alinhar a máquina. Acabou esses 4 anos, o governo muda todo o jeito de trabalhar, muda o seu chefe e os projetos que poderiam estar na mão de um funcionário público, se ele fosse chefia, porque ele está lá justamente, funcionário público com estabilidade, para que possa, ele está com estabilidade justamente para que ele possa garantir a continuidade dos processos, dos projetos. Quando o funcionário público não está no cargo de chefia e muda o governo, a gente também perde aquele projeto. Eu já tive casos, quando eu trabalhava na prefeitura de Birigui, de comissionado que saiu e mandou apagar todos os arquivos do computador. E aí também sobre a questão da competência do funcionário público, tem muito a ver com isso, com a falta de perspectiva. Imagina uma pessoa com 12 anos sabendo que não vai sair daí. Ela vai ter aumento de salário, mas ela não vai. E daqui a pouco vai chegar outro chefe que trata ela de outro jeito, que manda de outro jeito, que muda o fluxo do sistema, sem contar um fluxo que já não existe. O serviço público poderia ser muito mais eficiente se tivesse um fluxo de trabalho aplicado. E dá para fazer alguma coisa sobre isso na Câmara, se estando na Câmara como vereador? Com certeza. Primeiramente, a gente sempre fala da pressão que o vereador pode exercer nesse sentido. A pressão junto com os movimentos sociais, como os sindicatos, como os grupos de professores, com as pessoas que estão, por exemplo, esperando para entrar em concurso público, para ser chamada nos concursos públicos agora, mas também os projetos de lei. Apesar de que o vereador não pode gerar gastos, mas arranjos, fazer exigências de qualidade na aplicação do serviço público para o gestor, exigência de que aquele funcionário de que tem um plano de carreira composto, porque isso não traz gasto, isso traz rearranjo. Né? Então o vereador ele tem esse papel, ele pode sim estar indicando. Inclusive quando a gente fala de plano de carreira ou sobre a defesa de não deixar cortar os direitos do próprio servidor, o papel do vereador é importantíssimo ali, é muito essencial. Certo. Bom, vamos falar um pouquinho de cidade. Agora dá para emendar o assunto. Por quê? Porque nós trabalhamos aqui no programa de governo justamente com a questão da cidade inteligente, o desenvolvimento sustentável, que prevê já desde as primeiras faixas, né, etárias da nossa população e depois progressivamente para toda a população o entendimento, né, da internet, da informática no geral, do conhecimento da aplicação de tudo aquilo que já existe de avançado para que as pessoas possam ter a sua vida facilitada. Nós tivemos, o Daroc também sabe disso, e você, agora recentemente, quando o governo federal quis de alguma forma, ou não quis, mas foi forçado a ajudar a população naquele auxílio emergencial, quantas pessoas deixaram de receber auxílio porque não sabiam sequer trabalhar o aplicativo ou usar o próprio cartão do banco. Então nós queremos preparar a cidade para que as pessoas como um todo se familiarizem com isso, saibam utilizar e aplicar todas essas vantagens tecnológicas. E o funcionário público muito mais, porque o funcionário público, naqueles serviços onde ele vai ajudar a população, assistir a população, ele precisa estar de posse deste conhecimento, para que ele possa utilizar e, ao mesmo tempo, ajudar a população a utilizar. Otimiza mais, né, o fluxo de trabalho da cidade. Não tem dúvida, mas é preciso que o funcionário público seja tratado com esta decência, né, com este comportamento. A gente fica sensibilizado ao ver, porque é um número imenso, né? O número de funcionários públicos da cidade de Rio Preto é muito grande. Nós temos lá na prefeitura a EMPRO, que teria esta obrigação, que teria esta finalidade, dentre outras, mas que fica sendo, pelo menos até onde nós temos o conhecimento, até onde a população tem conhecimento, uma prestadora de serviço para consertar computador, para acertar a questão de ponto de internet. Estou errado, Daroc? O que a EMPRO efetivamente faz no nosso município? Olha, camarada, a EMPRO ela tem uma capacidade enorme para atender, sabe? Tem ótimos profissionais ali dentro. Trabalhando como web designer, inclusive como único, aí é um problema ser o único web designer ali. Eu tive a oportunidade de criar vários projetos junto com a EMPRO e ver que, sentando e tendo um projeto, um planejamento aplicado, a coisa sai. O grande problema é aquilo que eu falei para você. No geral, a prefeitura está desorganizada. No geral, as coisas não têm um fluxo. São 23 secretarias e mais algumas autarquias e todas elas solicitam um trabalho referente à tecnologia para a EMPRO ou para a comunicação social. Não existe um fluxo de entrada. A gente viu que entrou essa necessidade, quem caminha para a EMPRO, quem vê que necessidade é de design, que necessidade é de programação, para a gente poder trabalhar junto. Às vezes a gente acaba fazendo o mesmo serviço e isso fica dependendo muito da organização dos próprios funcionários.
por sorte, eu fiz amizade com muita gente ali na época e consegui pegar esse fluxo junto, o WhatsApp, a gente se comunica por WhatsApp no final de semana, que nem deveria, mas para poder organizar as coisas e fazer acontecer do jeito que a gente sabe que vai dar certo, porque os técnicos precisam ser ouvidos nesse sentido, né? Inclusive, como eu falei, uma pessoa só tratando de web design na prefeitura é uma falha. A gente está na época da comunicação. Você não acha que tinha que ter uma equipe de web design, uma equipe de desenvolvimento ali? Porque a Empro faz sistemas, mas tem muita coisa que você poderia estar economizando através da contratação de pessoas. O funcionário público não é gasto não, gente, é investimento. Porque o que você pagaria para uma agência, para uma grande empresa profissional, é o valor que você vai pagar um ano do serviço do funcionário público para ele fazer 10 trabalhos acontecerem. Bom, eu queria mudar um pouquinho esse assunto aqui e fazer uma pergunta para o Carlos Alexandre, que tem todo lugar que ele vai, toda entrevista que ele faz com a imprensa, tal, em Rio Preto, as pessoas perguntam sobre um assunto que está no programa de governo e que é uma bolsa emergencial, chamada BEM. Ninguém acredita que isso seja capaz, que seja possível de ser feito, e todo mundo duvida que você inventou isso do nada só para agradar as pessoas. Eu queria que você falasse isso de forma mais esmiuçada. Ótima oportunidade, porque é evidente que nós não chegamos e não chegaremos nunca a esse nível de populismo barato de inventar um negócio só para tentar agradar as pessoas. Acontece o seguinte, Clelia, nós estamos vivendo uma situação muito diferente do que já foi vivida. As empresas fechando, o desemprego aumentando, muita gente precisando da assistência do Estado. Eu quero, antes de mais nada, dizer a importância do Estado forte. Tem muito candidato por aí usando o discursinho fácil de que é importante cortar despesa. E aí, como diz o Daroc, cortar despesa para eles é cortar funcionário público, é vender empresa estatal, principalmente as que dão lucro, né, para ficar com os bagaços. Enfim, as pessoas fazem porque é um discurso agradável, faz bem aos ouvidos, as pessoas gostam de ouvir, mas o Estado fraco é o Estado que, na hora que a pessoa precisar, na hora que o povo precisar, não vai estar lá para socorrer. Estado é federação, Estado nosso o Estado de São Paulo, etc., e município, né? Então nós precisamos de um Estado forte, nós precisamos de contar com isso. E agora, na pandemia, estamos contando com isso. Em que momento nós estamos contando com isso? O empresariado precisava da ajuda do governo. E tem como ajudar, porque sempre teve como ajudar banco. Milhões e milhões e milhões e milhões para banco, a vida inteira, a história inteira desse país. Então existe recurso. Então precisamos ajudar o empresariado. E precisamos ajudar a população. E aí foi tirado a fórceps um apoio, um auxílio emergencial de R$600, que já caiu para 300, e que o governo já avisou que em dezembro acaba, como se a pandemia fosse desaparecer em dezembro. E não vai. Nós, no município, temos responsabilidade e sabemos que não vai ser tão fácil assim. Existe um bolsão de miséria na cidade de São José do Rio Preto, apesar das lindas avenidas, lindas praças, lindos bairros, maravilhosos shopping centers, existem lugares aqui que não tem asfalto, não tem saneamento básico, que as pessoas têm dificuldade para chegar até uma escola, até um posto de saúde, não tem creche. E nós precisamos tratar dessa gente. E precisamos tratar como uma prefeitura, como uma administração que ama, que gosta, que respeita as pessoas e que vai atendê-las. Então, quando a gente diz que vai criar uma bolsa de emergência, é para essa finalidade. Bom, e de onde vêm os recursos? Em primeiríssimo lugar, os recursos devem vir do bom orçamento da cidade de São José do Rio Preto. O orçamento de Rio Preto é acima de R$2 bilhões. Portanto, ele é maior do que 4 estados da nossa federação. Certo? É claro que o de 2021 já está discutido, aprovado, e aí onde é que entra? Aí entra o apoio, a sensibilidade e a inteligência dos nossos vereadores. Essa gestão nossa vai trabalhar com os 17 vereadores, com os que nós vamos eleger e com aqueles que a população vai eleger. E esses vereadores, com certeza, não vão ser eleitos à toa. Vão ser eleitos por competência, por sensibilidade, por capacidade. A população já cansou de votar errado, não vai continuar votando errado, certo? Tenho certeza que essa Câmara de Vereadores, que vai ser composta a partir de 2021, vai ter a sensibilidade de nos ajudar a trabalhar esse orçamento, a modificar coisas do orçamento para o auxílio emergencial da população. Mas não é só isso. Aqui no nosso programa de governo tem as previsões todas para a realização dessa bolsa. Nós falamos de aumento da arrecadação, trazendo indústrias para cá, que é outra coisa que parece fácil,
mas que existe como fazer. Temos que trazer indústrias limpas, que não danificam o meio ambiente, que protegem o empresário, mas que protegem o trabalhador. Indústrias que virão atrás de mão de obra qualificada que nós vamos qualificar. E, portanto, Clenira, não é da noite para o dia. Ninguém, nem eu, nem nenhum dos outros candidatos vai dar emprego da noite para o dia ou vai conseguir resolver os problemas da noite para o dia. As pessoas são inteligentes, elas sabem que não. Mas nós temos que começar. E qualificando mão de obra, as empresas vêm atrás da mão de obra. Qualificando a nossa estrutura, as empresas vêm atrás de um município bem estruturado. Quer falar? É importante nisso, inclusive, de onde vai vir o dinheiro para uma bolsa emergencial. E outra, é emergencial, né? Quando se trata de bolsa emergencial, a gente está falando sobre vidas das mulheres, a gente está falando sobre pessoas que estão sem saneamento básico, estamos falando sobre pessoas da negritude que precisam de projetos. E para tudo isso, a nível federal, estadual e nacional, existem fundos. Também. Anos atrás, eu não sei a informação atualizada agora, em 2020, mas 44% dos recursos destinados a projetos sociais no estado de São Paulo não eram aplicados por quê? Falta de projeto. Então falta criatividade política e vontade política dos gestores. E falta o vereador ser próximo da associação de bairro, ser próximo dos conselhos, porque o conselho tem que entrar, como você falou sobre orçamento, o conselho tem que estar dentro do orçamento, a associação de bairro tem que estar dentro do orçamento. E quando você fortalece, por exemplo, um conselho, o Conselho Afro, ao qual eu sou presidente e faço parte, você consegue abrir, por exemplo, o Fundo Municipal de Igualdade Racial. Você tem aporte do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial e esse dinheiro pode ser em parte destinado, claro, deliberado pelo Conselho, para o bem, para que seja aplicado para crianças negras, para a construção na cultura dessas crianças, dessas pessoas, entendeu? A gente tem de onde tirar, falta criatividade e vontade política. Quer dizer, tem onde buscar o governo. Tem, eu quero reforçar isso que o Daroc acabou de falar com toda essa competência, para dizer a você, cidadão, a você, cidadã de Rio Preto, você não tem ideia de quantos projetos deixam de ser apresentados e quanto recurso pré-aprovado do Estado, da Federação e internacionais têm sido desprezados por conta disso. Há um certo preconceito de alguns na parceria com o terceiro setor, né? Por causa de algumas situações em que há malversação, etc. e tal. Mas o terceiro setor é um grande parceiro da administração pública. E o terceiro setor tem condições de buscar projetos e nos ajudar com esses projetos e nos ajudar também nisso. E isso está previsto no nosso capítulo da inovação. Então nós temos, eu vou repetir isso para que todo mundo entenda, nós temos recursos, nós temos competência e nós temos capacidade de criar essa bolsa emergencial. Não pague para ver, tá certo? Não venha nos desafiar, não venha tentando transformar isso num discurso populista, porque não é. É coisa séria. E está aqui, pode ser comprovado. Combinado? Olha, gente, eu queria... porque tem medo quem tem algum problema para esconder, né? Agora, eu queria, por exemplo... a gente vai falar aqui, aproveitando essas lives aqui mais descontraídamente, assim e tal, conversar com uma pessoa muito importante, que deu muita informação para a gente nesse programa de governo, que é um japonês chamado Takashi, que orienta muitos municípios aí pelo Brasil, e que ele fala sobre o terceiro setor com muita propriedade. Por exemplo, ele tem mandado para todas as câmaras do Brasil, de 4 em 4 anos, uma lei que existe, que diz assim... que todo banco, por exemplo, a movimentação bancária do sistema financeiro que existe em São José do Rio Preto, por exemplo, tem 2% deve ser destinado para investir em cultura, em crianças em situação de vulnerabilidade, educação e etc. E o que acontece? Como não tem regulamentação, porque a lei existe, precisa de regulamentação. Aí as câmaras nunca se interessam por isso. O que acontece? O recurso volta para os grandes bancos, para as empresas de telefonia e eles investem nas suas fundações. Isso é uma coisa que a Câmara aqui nunca se interessou. Já foi entregue aqui para os vereadores. Eu presenciei ele entregando para os vereadores e a Câmara nunca se interessou. E é muito dinheiro. Sim. Quer dizer, nós vamos atrás disso também. Mas é o que eu te falei, né? Vamos ter uma Câmara também aí, acredito eu, bastante renovada, e com este comportamento, com essa nova visão. Não é, Daroc? Com certeza, também. Então, precisamos conversar com... E dentro disso, nós temos que buscar, inclusive, a questão da isenção fiscal, que não é isenção fiscal da gente abrir a perna para a empresa fazer o que quiser, não.
é assim, ó, você investiu em política de igualdade racial dentro da sua empresa, ou política de gênero dentro da sua empresa, esse dinheiro a gente reverte um valor no seu imposto de renda, no seu imposto de arrecadação da própria empresa ali, entende? Então a gente consegue colocar o terceiro setor para trabalhar junto com a gente, sem estar perdendo e ao mesmo tempo fazendo sua função social, que é necessário. Olha, gente, tem muita empresa que tem medo de fazer isso, né? Porque acha que se ela fizer isso, ela fica muito exposta, pode estar sujeita a uma fiscalização da Receita. Essas empresas são empresas Sim. que têm problemas, né? Que Sim, não, acontece às vezes um investimento que o empresário faz num projeto cultural e dali a pouco ele recebe, evidentemente, aí a fiscalização do seu imposto de renda para ver se está tudo certo e tal. Evidentemente que o empresário que está tudo correto não tem essa preocupação, mas mesmo, às vezes, estando correto, você fica com aquele receio. O que está acontecendo? O que tem fiscal? A palavra fiscal é uma palavra assustadora. Deveria ser normal. Mas eu quero dizer o seguinte, nós queremos trabalhar, ontem estive na CIRP, né? Conseguimos conversar com os nossos amigos empresários da cidade, as pessoas que, de alguma forma, contribuem extremamente com o desenvolvimento dessa cidade. Aliás, a CIRP completa 100 anos, dia 17 agora, se eu não estou enganado, né? E isso mostra que a cidade tem tido sempre um amparo, o apoio e o fortalecimento, né, do empresariado. O empresariado precisa, sim, ter liberdade e tranquilidade para fazer esse tipo de parceria com o poder público, né, Daroc? A questão da isenção fiscal, a questão da renúncia fiscal em favor de algum projeto, é importantíssimo, não pode parar e não pode ser usado como moeda de troca. Certo? Você ajuda aqui que eu faça aquele favor ali, de jeito nenhum. É um comportamento que vem amparado pela consciência pública que cada empresário também tem. O empresário também tem consciência pública, né? E é isso que a gente também vai trabalhar para reforçar os nossos projetos. Imagina quantos primeiros empregos a gente abriria para a juventude, principalmente a juventude periférica e negra, com projetos de renúncia fiscal junto com o terceiro setor. Imagina. Com certeza. Olha, a CIRP, inclusive, está entregando para todo candidato que vai lá, porque eles convidaram todos os 10 candidatos para irem lá, eles entregam esse plano aqui de bandeiras de desenvolvimento que são propostas da CIRP para o plano de governo de São José do Rio Preto. Esse documento aqui, ó, que foi entregue para Carlos Alexandre, que a gente com o maior respeito vai analisar, muita dedicação e tudo mais. É uma instituição com 100 anos, né, que está aí estabelecida. Rio Preto tem uma tendência, tem uma origem de prestação de serviço, de comércio muito forte, tal, de toda uma região, né? Então, com todo respeito, deve ser cuidado. Sim. Aliás, quero dizer assim, numa primeira olhada tem muita confluência aqui com as nossas defesas, porque é óbvio que todo mundo quer o melhor para todo mundo, né? A gente só precisa ajustar uma questão ou outra para que a gente possa estar sempre muito bem irmanado nos desejos de uma cidade melhor. Ninguém é contra ninguém, né? Claro todo mundo é a favor da cidade, em favor da cidade fazer um desenvolvimento. Antes de tudo, Rio Preto, né? Sim, perfeito. Tudo Rio Preto. Tá certo. Bom, gente, outra situação que a gente tem que falar. A Rio Preto está vivendo um racionamento de água, a próxima administração vai ter que se debruçar, a primeira coisa que vai ter que fazer é se debruçar em cima de um grande projeto para estabilizar o fornecimento de água para a cidade de Rio Preto. A represa já não dá mais conta disso. Eu tinha um amigo que até já faleceu, um grande ambientalista, que dizia que a represa de Rio Preto era um pote sem tampa. E qualquer coisa, qualquer acidente que acontecer numa rodovia, por exemplo, qualquer problema que acontecer ali, falta água em muitas casas de Rio Preto. E isso está acontecendo agora por conta desse desequilíbrio ambiental que nós estamos vivendo. Tem muitas queimadas e tal. E desenvolvimento sustentável não é só isso, mas também tem isso. E está aqui no nosso programa de governo. Está. Clenir, é assim. Tem coisas para a gente discutir a respeito da água que não cabem num livro, né? Não cabem numa live dessa, de jeito nenhum. Primeiro, nós temos que tratar da responsabilidade com os nossos mananciais. Porque não adianta eu resolver o problema do Daroc, da Clenira e o meu e deixar os nossos filhos, netos e bisnetos com problemas eternos de abastecimento. Essa abertura ensandecida de poços artesianos tem provocado, de alguma forma, contaminação, né, da nossa água e, evidentemente, um desregramento muito grande da distribuição de água. A nossa represa municipal, que abastece 25% mais ou menos da população da cidade, está completamente assoreada pela irresponsabilidade da administração pública, que não acompanhou certas criações de loteamentos
com a devida orientação, com a devida fiscalização, enfim, com a devida presença naquele instante. Hoje nós discutimos pela milésima vez se vamos trazer água do Tuvo, do Rio Grande, etc. e tal, e isso tudo pede muita inteligência e muita capacidade técnica, que nós precisamos ter a humildade de buscar junto às universidades. As universidades, elas são fundamentais para muita decisão. Eu sou convicto de que nós precisamos ter a parceria da ciência. Tudo que será feito na administração tem que ser feito com o amparo da ciência. Não é possível a gente fazer de achismos. Eu gostaria disso porque eu acho que é legal, o fulano disse que aquilo é melhor. Não, nós temos que ter o amparo de atitudes que depois não compliquem outras coisas. Será que buscar água ali ou buscar água ali vai resolver para sempre? Vai resolver por agora? Vai complicar aquele rio? Vai danificar aquele riacho? Vai danificar... Enfim, é uma discussão muito séria, que precisa ser feita por gente muito séria e muito responsável. Porque envolve muita coisa, né? Por exemplo, a gente tem muita aqui na nossa região, pequenos locais que cultivam hortaliças, etc., ou que também criam gado ou outro tipo de animal, que usa dos rios também na nossa região para fazer irrigação indiscriminadamente, né? Então tem muita coisa para ser discutida. E outra questão também é a educação da população. Ninguém pode mais viver nessa época que nós estamos vivendo, gastando o mesmo tanto de água, né? Que a gente gastava antigamente. Tem mais uma questão aí também, né? De que adianta a gente trazer novas fontes de água para o município se mais de 1/3 dessa água é perdida nos encanamentos. Tem isso. Também isso. Eu não sei se vocês viram ontem, na Zona Norte, que passou a maior parte do dia sem água. Quando a água voltou uma água suja. Não dava, impotável, não tinha como beber aquela água. E a desculpa foi tanta água ter faltado, quando a qualidade da água chegou, um cano que estava rachado, um cano que estava danificado. Até quando isso? Então aí também está o papel do vereador. Tá? E não adianta falar o vereador falar, eu moro na Zona Norte, não tem que saber onde está o problema, com quem falar, e não tem que ter rabo preso com ninguém. Porque é o rabo preso que faz o dinheiro ser aplicado só para crescer, mas não fazer a manutenção do que já existe. Porque senão a gente vai perder. Hoje é mais de 1/3, amanhã vai ser 50%. Daqui a pouco não adianta trazer água. Excelente, olha só, a manutenção é tão importante quanto a criação do negócio. Olha, foi criada aí uma rede assim, assado, foi criado um esquema de tratamento, mas aquilo é criado, festejado, celebrado, fotografado, mas depois fica lá, né? Não tem esse acompanhamento. E você falou da educação, e eu quero dizer para você que isso é uma coisa que nós perseguimos. A população bem informada, ela se torna parceira. Hoje nós saímos em uma matéria em que diz assim, se a pessoa souber a importância daquele rio e o tanto que aquele rio pode beneficiar, etc., é verdade, vai cuidar. Se eu uso alguma coisa e aquela coisa me transmite segurança, proteção, conforto, eu vou cuidar daquela coisa. E a população precisa entender que acabou o tempo de lavar carro na rua, acabou o tempo de empurrar a sujeira com o esguicho da mangueira. Infelizmente, é uma outra situação que nós estamos vivendo no mundo. Daqui nós estamos vendo a cidade de Rio Preto pelos vidros, nós estamos vendo tudo amarelo. Cadê o verde da cidade? Né? Muita fumaça. Muita poeira. O céu não é azul. Nós estamos em plena primavera e não temos um céu azul. Tá certo? É isso que nós estamos vivendo nos últimos dias. Isso é trágico, é terrível. Dá vontade de a gente chorar de tristeza. Olha, eu queria dizer uma coisa. Há muitos anos, eu trabalhava no Rádio de Rio Preto ainda, a gente fazia campanha de consciência ambiental e as pessoas chamavam a gente de ecochatos, né? E nós acreditávamos, a gente falava, daqui 30 anos nós vamos ter... E é exatamente agora, 30 anos, nós estamos vivendo esse problema de falta d'água, de secura, de falta de chuva, né? E tudo isso. Então, gente, isso não é à toa. Isso tem fundamento científico, né? O mundo está sabendo disso, que nós temos problema com isso. Bom, gente, nós vamos terminar essa live de hoje. Nós fizemos aqui uma conversa, um bate-papo muito interessante. Nós vamos voltar a falar sobre esses assuntos, né? O Daroc vai estar sempre aqui com a gente, ou aqui ou do outro lado, ele está junto aqui com a gente, né? Porque ele é o homem da comunicação, ele é o web designer, ele é o cara que entende das redes sociais. Procure por ele lá nas redes sociais. E qual que é seu número? Fala aí, meu. Pode fazer propaganda. Sou jovem negro, servidor público, sou fazedor de cultura.
Estou na política há muito tempo, eu sou um cidadão político, meu número é 65100, vote Daroc, dia 15 de novembro. Eu vou repetir aqui porque ele engole o 100, é 65100 o número do Daroc. E o número desse candidato aqui, ó, a prefeito, é 65. Ó, Foi não. Fala aí. não, pode complementar, cara. Prefeito, fala Não, comigo. o meu complemento é a despedida, então vamos Não, ouvir eu não aí. quero fazer despedida, não. Tem uma pessoa muito importante que eu sei que tem que estar falando com você, que é uma pessoa que é sambista, deputada estadual aqui pelo São Paulo, do nosso partido, a nossa querida, inclusive da Igualdade Racial, Leci Brandão. Coloca o vídeo pra gente. Que bom, que legal. Meu povo querido de São José do Rio Preto, gosto muito dessa cidade. Esse é um momento do PCdoB, né, de Rio Preto, ter a oportunidade de, pela primeira vez, lançar uma candidatura pura, com Carlos Alexandre prefeito e Merli Diniz vice. Carlos Alexandre é o único candidato desse pleito com formação acadêmica para a gestão pública. Está construindo um programa de governo com a participação efetiva e solidária de todos. É um projeto inclusivo, focado na transformação da cidade, do jeito que vocês merecem, né? Vai ser uma Rio Preto onde a gente possa realizar nossos projetos, nossos sonhos. Estamos juntos com Carlos Alexandre prefeito e Merli Diniz vice. Tá aí, então, muito obrigado para Leci Brandão. Que presença bonita aqui na nossa manhã. Nem diga, nem diga. Um abraço a ela, um abraço a você que está nos acompanhando, um abraço a Clemira, ao Daroc, ao Tomás, ao Tânis, ao Volpato, um abraço aos cidadãos de Rio Preto. Vamos construir junto essa cidade do futuro. E olha, acompanhe as redes sociais que você fica sabendo de muita coisa que está acontecendo nessa campanha, né? Olha, nós vamos na quinta-feira, tá de volta aqui, 8 horas da noite. Então, olha, a gente tem feito, assim, procurado manter um ritmo, né? Então a gente faz live terça-feira às 11 horas da manhã e às quintas-feiras às 8 horas da noite. Bom dia, gente. Até quinta. Obrigado pelo convite. Estamos aqui com o nosso prefeito, o próximo prefeito. Pronto.